eu lendo a Bíblia, um versículo me chamou muita atenção, que é sempre o versículo que Deus cura com a saliva. Eu falei, mas por que Deus cura com a saliva e com barro, né? Faz barro. E eu fui fazer a ministração, eu fiz a ministração, eu percebi que eu coloquei um tema que chamou a atenção, porque a gente, né, aprende a fazer o tema tudo, mas eu vi que ficou faltando algo. E passaram-se os anos, que a gente já se formou faz uns anos. Quando eu fui preparar, o Senhor falou, Júlia, volta para essa ministração. Minha mãe, quando eu falar, minha mãe está aqui, minha mãe vai até lembrar. E aí, para a honra e glória do Senhor, consegui tirar mais pérolas dessas ministrações. E eu vou dividir com vocês, tá? Então, o tema é milagres no silêncio. Quando Jesus nos separa para curar. Aí pode passar, por favor. Aí, tem 3 passagens na Bíblia onde Jesus cura com a saliva. 3 com saliva e 2 com barro, que ele faz um barro com a saliva e faz a cura. Então, eu vou destacar essas passagens para vocês rapidinho, tá? Então, a primeira passagem é Jesus e o surdo-mudo, está em Marcos, quem quiser estiver anotando, está em Marcos 7, 31 ao 37. E aí diz assim, Jesus saiu da região que fica perto da cidade de Tiro, passou por Sidom e pela região das 10 cidades, e chegou ao lago da Galileia. Algumas pessoas trouxeram um homem que era surdo e quase não podia falar, e pediram a Jesus que pusesse a mão sobre ele. Aí vamos prestar atenção aqui. Jesus o tirou do meio da multidão e pôs os dedos no ouvido dele e em seguida cuspiu. Então vocês imaginam, gente? Cuspiu e colocou um pouco da saliva na língua do homem. Depois olhou para o céu, deu um suspiro profundo e disse ao homem, Efatá. Isso quer dizer, abra-se. E naquele momento os ouvidos do homem se abriram. A sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus ordenou a todos que não contassem para ninguém o que tinha acontecido. Porém, quanto mais ele ordenava, mais eles falavam do que havia acontecido. E todas as pessoas que o ouviam ficavam muito admiradas e diziam, tudo o que ele faz bem. E ele até mesmo faz com que os surdos ouçam e os mudos falem. Então, essa é uma passagem. Segunda, Jesus e o cego de Betsaida. Então, esse fica em Marcos 8, 22 a 26, é outra cura dele. Depois, Jesus e os discípulos chegaram ao povoado de Betsaida. Então, vamos lá, esse é em Betsaida. Algumas pessoas trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Ele pegou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Então, cuspiu, passou a saliva nos olhos do homem, pôs a mão sobre ele e perguntou, você está vendo alguma coisa? O homem olhou e disse, vejo pessoas, elas parecem árvores, mas estão andando. Jesus pôs outra vez as mãos sobre os olhos dele, dessa vez o cego olhou firme e ficou curado. Aí começou a ver tudo muito bem. Em seguida, Jesus mandou o homem para casa e ordenou, não volte para o povoado. Pode passar. Agora, a terceira passagem, terceira e última. Jesus e um cego. João 9, 1, 11. Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Seus discípulos perguntaram, mestre, por que esse homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele? Esse aqui é muito importante também, gente. Mestre, por que esse homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? Jesus respondeu, ele é cego sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Precisamos trabalhar enquanto é dia, para fazer as obras daquele que me enviou, pois está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto isso, estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva, passou a lama nos olhos do cego e disse. Próximo. Vá lavar o rosto no tanque de Siloé. Este nome quer dizer aquele que foi enviado. O cego foi, lavou o rosto e voltou vendo.
Os seus vizinhos e as pessoas que costumavam vê-lo pedindo esmola perguntavam: não é este o homem que ficava sentado pedindo esmola? É, diziam alguns. Não, não, mas é parecido com ele, afirmavam outros. Porém, ele dizia: sou eu mesmo. Como é que agora você pode ver? Perguntaram. Ele respondeu: o homem chamado Jesus fez um pouco de lama, passou a lama nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lava o rosto. Então eu fui e lavei o rosto e fiquei vendo. Gente, li essas 3 passagens para vocês. Agora eu quero que vocês raciocinem algo. O que vocês viram de semelhança nessas 3 passagens? Vocês podem dizendo aí para mim? O que vocês viram nos milagres de Jesus? Semelhanças. Eu dei uma pista quando eu comecei a falar. Aí vamos lá. Então, saliva, barro, e se vocês forem reparar, eu não sei se vocês se atentaram a isso, todas as vezes que Jesus ia curar, ele afastava a pessoa do ambiente. Se vocês olharem nas 3 passagens, vocês vão ver isso. Pode passar, Dani, por favor. Por que vocês acham que Jesus usou a saliva e o barro para curar? Estão pensando aí. Pode passar, Dani. Ó, vamos começar pela saliva. Antes, na medicina popular, a saliva, eles achavam que tinha mesmo poderes curativos, tá? Então, eles usavam alguns rabinos, alguns gregos, era muito conhecido na parte grega também, eles usavam a saliva principalmente para quem tinha problema com cegueira. Quando era cegueira de nascença, geralmente eles usavam a saliva para curar. Pode passar. Então, ó, aí João 9,2 destaca, né, que os discípulos perguntaram: mestre, por que esse homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? Jesus respondeu: ele é cego sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Pode passar, Dani, por favor. Então, gente, é o seguinte, esse pessoal aqui, os judeus acreditavam que, por causa da palavra, na velha aliança, em Deuteronômio 28, está escrito que quem servia outros deuses nascia cego. Então, quando os discípulos viram aquele homem cego de nascença, que eles sabiam, porque ele estava sempre lá, eles perguntaram para Jesus: Jesus, e aí, ele é cego por causa dos pais ou ele é cego porque ele fez alguma coisa? Aí Jesus vai e fala: não, ele é cego para que se mostre a glória de Deus na vida dele. Pode passar, por favor. Ó, aí Deuteronômio 28, do 14 ao 15, diz assim, ó: não se desviem desses mandamentos que hoje eu estou dando a vocês, nem para um lado, nem para o outro, e nunca adorem e nem sirvam outros deuses. Castigo para os desobedientes. Porém, se vocês não derem atenção ao que o Senhor nosso Deus está mandando e não obedecerem às suas leis e os seus mandamentos que lhe estou dando hoje, vocês serão castigados com as seguintes maldições. Pode ir, por favor. Aí, ó, 28 ao 29 diz: o Senhor te ferirá com loucura, com cegueira e com pasmo do coração. E apalparás ao meio-dia como cego apalpa na escuridão, e não prosperarás nos teus caminhos. Porém, somente serás oprimido e roubado todos os dias, e não haverá quem te salve. Então, eles tinham muito essa crença mesmo. Por quê? Por conta da velha aliança. Mas quando Jesus vem, ele vem para mudar, né? É a nova aliança. Então, ele fala: não, esse homem não é por causa dos pais dele, não é um castigo para ele, mas sim para que a glória do Senhor seja mostrada através dele. Então, através do milagre, as pessoas iam conhecer o Senhor. Pode passar, Dani, por favor. Então, olha só, na cultura judaica da época, quando as pessoas viam uma criança que nascia cega, presumia-se que ela era amaldiçoada porque os seus pais serviam aos outros deuses. Então, já falei essa parte. Pode passar, por favor. E aí, então, vamos lá. A primeira parte da saliva, então Jesus usou a saliva, por quê? Porque como as pessoas acreditavam que a saliva ela tinha um poder de cura,
Jesus, sabendo da incredulidade das pessoas, ele quis vir mostrar a saliva, primeiro curar com a saliva, por quê? Porque quando o cego viu aquilo, ele falou, não, então agora eu vou ser curado. Então ele foi provocando a fé do cego. A segunda parte que Jesus curou com a saliva foi porque ele queria deixar também a essência dele. E aí, ele queria deixar a essência dele, revelar Deus e o Espírito Santo. E aí, pesquisando essência no dicionário, ela indica natureza, substância ou característica essencial de uma pessoa ou coisa. Aí, ó, deixar uma parte dele com o ser humano, que é o Espírito Santo. Então, Jesus, ele já estava trazendo uma alusão, né, algo que já mostrava ali na frente o que viria de acontecer. Que lembra, ele fala, ó, eu vou, mas não vos deixo só, vou deixar o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Então, quando ele usa a saliva dele, é algo muito particular, muito pessoal. É ele deixando a essência dele, né? E aí, Lucas 4, do 18 ao 19, diz: o Senhor me deu o seu Espírito, ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo e que o Senhor salvará o seu povo. Pode passar, Dani, por favor. Então, eu falei da parte da saliva, agora vamos para o barro. E aí, né, os estudiosos falam isso também, né, da parte do barro, que em João 9,6 diz: depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva, passou a lama nos olhos do cego. E aí, gente, por que Jesus usou o barro? Porque em Gênesis 2,7 fala, então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida e assim ele se tornou um ser vivo. Então, Jesus também trouxe, porque nós somos feitos do quê? Do pó, do barro. Né? Então, Jesus quis mostrar isso também, que ele faz todas as coisas. E aí ele recuperou a visão. Então, ele faz todas as coisas. Ele recupera todas as coisas. Jeremias 18, 3, 4 diz: então eu fui e encontrei o oleiro trabalhando com barro sobre a roda de madeira. Quando o pote que o oleiro estava fazendo não ficava bom, o que ele fazia? Ele pegava o barro e fazia outro conforme queria. Então, quando Jesus viu que a vista daquele cego não estava funcionando, eu vou pegar o barro e vou fazer novamente, porque eu tenho esse poder de refazer tudo e todas as coisas. Amém? Dani. E aí, vamos para o ambiente de incredulidade. A outra semelhança e a última é que todas as passagens, o que Jesus fazia, ele afastava a pessoa de onde ela estava. E aí aqui, ó, no Marcos 7,33, Jesus o tirou do meio da multidão, pôs os dedos no ouvido dele, e em seguida cuspiu e colocou um pouco na saliva na língua do homem. Marcos 8,23, ele pegou o cego pela mão e o levou para fora do povoado, tá vendo? Então, primeiro ele leva, no segundo também, então cuspiu, passou a saliva nos olhos do homem, pôs a mão sobre ele e perguntou: você está vendo alguma coisa? João 9,7, e disse: vá lavar o rosto no tanque de Siloé. Este nome quer dizer aquele que foi enviado. Percebam que o nome tanque de Siloé já estava falando sobre Jesus também, porque ele é aquele que foi enviado para curar, aquele que foi enviado para sarar. O cego foi, lavou o rosto e voltou vendo. Dani, pode passar, por favor. Então, como eu disse, o tanque de Siloé quer dizer aquele que foi enviado. O tanque de Siloé também, ele era usado para quê? Ele era usado para purificação. Então, os judeus, eles sempre iam no tanque e se purificavam. E lá era considerado águas vivas. Então, eles iam lá, se purificavam sempre. E olha só, gente, para o cego ir até o tanque, ele precisou andar 1 quilômetro. Então, Jesus foi, colocou o barro no olho dele e falou: agora vai lá lavar os olhos. Imagina uma pessoa cega andar 1 quilômetro. Hoje em dia, a gente vendo,
Já está uma dificuldade, se puder, pega um Uber, né? Imagina um cego andando 1 quilômetro. Marcos 7,31. Jesus saiu da região que fica perto da cidade de Tiro, passou por Sidom e pela região das 10 cidades e chegou ao lago da Galileia. Lá aqui dessa parte das 10 cidades é a região de Decápolis. Essa região, gente, essa região ela não era habitada por muito, não era habitada por muitos judeus, eram não judeus que habitavam essa cidade de Decápolis. E elas eram 10 cidades gregas e elas circuncidavam o mar da Galileia. Gadara, lembra do homem de Gadara? Que aqui tem bastante, né? Então, o Gadareno, olha só, gente, quando você ouve falar sobre Gadara, eu mesmo parece que é uma cidade horrível, né? Porque logo quando ele chega, ele já se depara com aquele homem, e é onde ele é expulso também, Jesus é expulso de lá. Ela era habitada por nobres, cidade rica e luxuosa. Pode passar, Dani, por favor. Aí aqui, ó, um mapinha de Decápolis, né? Então, como que era na época, e aí as 10 cidades, que ela Ipos, Gadara, Pela, Gerasa, Filadélfia, Dion, Canata, Damasco, Rafana e Citópolis. Então, olha só, Marcos 8:22. Depois Jesus e os discípulos chegaram ao povoado de Betsaida. Algumas pessoas trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Então, outra passagem onde que Jesus vai, que é a mesma lá que a gente está destacando, Marcos 8:22, que aí está falando da cidade. Então, eu estou trazendo para vocês cada cidade que Jesus foi e para vocês repararem que essas cidades eram cidades onde as pessoas, elas não criam nos milagres. Elas viam muitos milagres de Jesus, mas elas não criam nisso. E olha só, Betsaida foi onde morou Pedro, André e Filipe. Jesus multiplicou os pães em Betsaida. Jesus realizou a maior parte dos milagres em Betsaida. E mesmo assim, o povo não acreditava em Jesus. Então, toda vez que ele ia fazer a cura, ele precisava afastar a pessoa. Por quê? Porque ele tira a pessoa daquele ambiente de incredulidade, fala, filho, vem, olha para mim. Olha para quem eu sou. Olha o que eu posso fazer por você. Dani, pode passar, por favor. E aí, ó, Mateus 11, 16, 19, para vocês verem que eu estou falando das cidades, diz assim, ó. Mas com quem posso comparar as pessoas de hoje? São como crianças sentadas na praça. Um grupo grita para o outro. Nós tocamos música de casamento, mas vocês não dançaram. Cantamos música de sepultamento, mas vocês não choraram. Então, ou seja, aqui, toca música alegre, ninguém dança. Toca música triste, ninguém chora. Então, assim, nada tá bom, nada tá legal, nada tem reação. Jesus está dizendo isso aqui. João Batista jejua e não bebe vinho. E o que vocês dizem? Ele está dominado por um demônio. O Filho do Homem come e bebe e todos dizem, vejam, este homem é um comilão e beberrão, é amigo dos cobradores de impostos e de outras pessoas de má fama. Porém, é pelos seus resultados que a sabedoria de Deus mostra como é verdadeira. Tá vendo, gente? Então, aqui, Jesus está falando da indiferença das pessoas nessas cidades. Pode passar, por favor. E aí, Mateus 11, 20 e 24 diz, então Jesus começou a acusar as cidades onde tinham feito muitos milagres. Ele fez isso porque os seus moradores não haviam se arrependido dos seus pecados. Jesus disse, aí vocês vão ver as cidades, ai de você, cidade de Corazim, ai de você, cidade de Betsaida, porque se os milagres que foram feitos em vocês tivessem sido feitos nas cidades de Tiro e de Sidom, os seus moradores já teriam abandonado os seus pecados já há muito tempo. E para mostrarem que estavam arrependidos, teriam vestido roupa feita de pano grosseiro e teriam jogado cinzas na cabeça. Pois eu afirmo a vocês que no dia do juízo, Deus terá mais pena de Tiro de Sidom do que de vocês. Corazim e Betsaida, você, cidade de Cafarnaum, acha que vai subir até o céu? Pois será jogado no mundo dos mortos. Porque se os milagres que foram feitos aí tivessem sido feitos na cidade de Sodoma, elas existiriam até hoje. Pois eu afirmo a vocês que no dia do juízo, Deus terá mais pena de Sodoma do que teve de você, Cafarnaum. Pode passar, Dani, por favor.
finalizando essa parte, Mateus 23, 37 ao 39. Jesus alerta sobre Jerusalém que mata os profetas. Jesus terminou dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhe manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas. Mas vocês não quiseram. Agora a casa de vocês ficará completamente abandonada. Eu afirmo a vocês que não me verão mais até chegar o tempo que dirão: Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Gente, olha a importância disso. Olha como a incredulidade fere Deus, fere o Espírito Santo e fere Jesus. Eu quis destacar esse pedaço para vocês, gente, porque olha isso, gente. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu estou lendo a Bíblia, tem hora que eu tenho vontade de chorar. Eu falo, gente, Deus é muito misericordioso. Porque, principalmente se vocês lerem o Velho, você vê Deus, se arrependo. Aí eles vão lá, pecam. Deus, se arrependo. Eles vão lá, pecam. E fica nesse jogo. E aí Jesus fala isso daqui, gente, olha isso. Assim como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas. Ele queria fazer isso. Ele queria guardar. Deus está querendo guardar a gente debaixo das asas dele. Mas a gente não acredita. A gente não põe fé no que Deus é capaz de fazer. Pode passar, Dani, por favor. Aí, trazendo algo, tem um vídeo, gente, eu não sei se vocês já assistiram esse vídeo, preciso comentar sobre isso. Tem um menininho, ele é tão fofo, pequenininho, e o rapaz fica entrevistando ele. E aí o rapaz fala assim, ele tem câncer, né? E o rapaz fala assim, por que você está fazendo isso? Tá passando por isso? Ele, porque Deus me escolheu, né? Aí eu falei, meu Deus, né? Isso me trouxe assim um peso no meu coração, porque uma coisa que eu quero trazer para vocês, gente, Deus, ele não coloca doença e ele não oprime ninguém. Vocês viram quando os discípulos perguntaram para Jesus, né? Se era do Pai ou se era ele que tinha feito. Gente, quem traz as enfermidades não é Deus. Não é Deus. Ele permite. É diferente. Por quê? Como a Cláudia bem falou aqui, se vocês forem ver o testemunho da Cláudia, o que aconteceu com a Cláudia, ela está usando para o bem. E a palavra diz que Deus ele faz o quê? Ele transforma o mal em bem. E também diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando a gente está passando pelo sofrimento, quando a gente passa pela prova, quando a gente passa por um momento de doença, a gente tem que fazer exatamente como a Cláudia falou. E a gente tem que usar isso para quê? Para louvar o Senhor. Né? Então, assim, é por isso que eu falo para vocês que eu me admiro tanto com a Cláudia, porque eu vi a força dela. Ela passando por tudo isso, vocês viram, gente? Ela orando. A médica vindo pedir. Quando ela falou isso, eu fiquei em choque. E olha, não deu tempo da Cláudia contar todo o testemunho dela, porque ela falou, gente, que ela ficou 21 dias em jejum, né, Cláudia? Porque ela tinha que fazer a cirurgia. Então, eles iam sempre preparando ela para a cirurgia, mas acontecia algo e não dava para ela fazer. Então, você imagina 21 dias sem comer nada. Ela falou que quando ela tinha sede, tinha que pegar, molhar, né, Cláudia, um paninho e colocar na boca, gente. Olha isso. Só que o que ela está fazendo hoje? É o testemunho. O que ela já fez na minha vida na do Alex? Eu falava, Alex, vê a Cláudia em pé, sorrindo, falando de Jesus. E a gente, às vezes, por nada reclamando. Então, é a gente transformar aquilo que a gente passa em bem. Né? Pode passar, Dani, por favor. E aí, olha como vou provar para vocês que Deus não traz doença e nem oprime ninguém. Atos 10, 38 diz: sabem também que Deus ungiu Jesus de Nazaré como o Espírito Santo. Olha lá, gente. Ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então Jesus foi por toda parte, fazendo bem e curando todos os... Por quem? Porque Deus... Amém, gente?
Isso eu me arrepio falando esse versículo para vocês. Pode passar, Dani, por favor. Boa notícia. Como a Cláudia já deu spoiler aqui, nós podemos lutar contra isso. Como? Marcos 16, 17, 18. Estou finalizando, tá, gente? Quem crer, vamos comigo. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Vamos lá. Aos que crerem, o que será dado? De fazer estes milagres. Quais? Expulsar demônios pelo poder de quem? Falar novas línguas. Vamos lá. Se pegarem cobras, não sofrerão nenhum mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, o que vai fazer? Amém? Amém. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Amém, Senhor. Então, gente, olha essa palavra. E aqui é para todo mundo. Para todo mundo. Gente, a gente pode orar, a gente pode ungir, a gente pode jejuar, a gente pode ungir, que as pessoas têm problema. Aqui não está falando que ele deu, aqui, ó, quem crer e for batizado, aos que crerem será dado poder. Aqui não está falando assim, aos que crerem, pastor ou diácono. Não, aos que crerem será dado o poder de fazer esses milagres. Então a gente pode pegar o óleo, sim, e a gente pode orar pela nossa casa. A gente pode pegar um óleo, sim, e orar pelos nossos entes queridos, por cura. Amém, gente? A gente pode fazer tudo isso, desde que a gente creia em espírito e em verdade, no nosso Deus, no nosso Jesus e no nosso Espírito Santo. Amém? Dani. Quer falar aqui? Acho que foi 2024. Eu estava na minha casa e eu sou uma pessoa bem. Eu faço qualquer coisa. Eu estava na minha casa, me aposentei, né? Tinha me aposentado, o Alex me ligou para me fazer uma limpeza na Bralab. Quando eu chego lá, eu já te contei, né? Uhum. Quando eu chego lá, comecei a limpeza, acho que umas 9 horas, 8 e pouco, 9 horas eu comecei. Em seguida chega ela, não esqueço até hoje. E eu estava começando a limpeza do banheiro. Ela chegou e entrou no banheiro para lavar as mãos. A primeira coisa que ela fez, ela chegou em mim, me cumprimentou, perguntou se estava tudo bem. Se precisasse de alguma coisa, falasse com ela. Mas com um carinho tão grande que é difícil hoje em dia no ser humano se importar com o outro, né? Então isso me marcou, né? Aí quando ela falou para mim que você vinha aqui dar esse testemunho, eu lembrei que eu nunca esqueci do jeito que você fez comigo lá, entendeu? Do carinho que você teve comigo. Então, quando ela chegou para mim e falou que você ia estar aqui hoje, eu falei, eu vou querer ir lá, porque eu vi o teu testemunho aí, a tua. Eu creio que tudo que Deus fez com você, tudo, essas 11 cirurgias, é para que você se tornasse mais forte, mais corajosa, mais fé, sabe? E você é o nosso milagre vivo. Aonde você passar, você vai ganhar pessoas sofridas, fazer pessoas ser mais fortes, mais corajosas. Isso não tem preço nessa vida. Só Deus pode fazer isso, e Ele fez isso com você. Entendeu? Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus, gente. E você me marcou, nunca te esqueci. Por isso que você fez comigo lá na Bralaf. Tá bom? Um beijo no teu coração e que Deus abençoe sempre a tua vida. Amém. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus. Você seja louvado. Amém. Obrigada, mãe. Gente, é minha mãe, tá? Minha mãezinha do coração. Ó, para finalizar, olha que palavra forte, gente. Vamos
orar em cima dessa palavra aqui hoje. Lucas 11, do 1 ao 13, diz assim: Um dia, Jesus estava orando num certo lugar. Quando acabou de orar, um dos seus discípulos pediu: Senhor, nos ensine a orar, como João ensinou os discípulos dele. Jesus respondeu: Quando vocês orarem, digam: Pai, vamos ler comigo, gente? Pai, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino. Dá-nos cada dia o alimento que precisamos. Perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos todos os que nos ofendem. E não deixes que sejamos tentados. Então Jesus disse aos seus discípulos: Imagine que um de vocês vá à casa de um amigo à meia-noite e lhe diga: Amigo, me empreste 3 pães. É que um amigo meu acaba de chegar de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. Pode passar. E imagine que o amigo responda lá dentro: Não me amole, a porta já está trancada. E eu e os meus filhos estamos deitados. Não posso me levantar para lhe dar pães. Jesus disse: Eu afirmo a vocês que pode ser que ele não se levante porque é amigo dele, mas certamente se levantará por causa da insistência dele e lhe dará tudo o que ele precisar. Olha lá isso. Ó a chave. Por isso eu digo: peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para quem bate. Por acaso, algum de vocês será capaz de dar uma cobra ao seu filho quando ele pede um peixe? Ou se o filho pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Vamos lá? Quanto mais o Pai que está no céu dará o quê? O Espírito Santo aos que lhe pedirem. Amém, gente? Amém? Então vamos levantar. Pode aplaudir Jesus, esse Deus maravilhoso, glorioso. Agora, gente, com essa palavra poderosa aqui, com o testemunho da Cláudia, peço que a gente agora ore. Vamos orar. Eu falando para vocês, né, que vocês trouxessem cada um aqui os milagres que cada um tem, porque cada um de nós tem, né, a nossa cruz, como a Cláudia falou muito bem isso, né, que nesse mundo nós teremos aflições, né, Jesus falou isso para a gente, só que ele diz, né, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, né, então eu peço agora que vocês, em nome de Jesus, coloquem aí a causa que vocês têm. A gente aproveita a hora pela vida da Cláudia. Cláudia, vem aqui comigo. A gente aproveita aqui e ora pela vida da Cláudia. E então a gente levanta um clamor pela saúde dela, para que em nome de Jesus, né, a saúde dela seja completamente restaurada. E aí a saúde também aqui para quem precisa, né? Sei que tem pessoas aqui também que têm parentes que estão passando por lutas, né? Você mesmo pode estar passando por uma luta. Então vamos, gente, eu peço para vocês, gente, com todo o temor no meu coração, vamos pedir com fé. A gente hoje ouviu tanto, né? Eu quis trazer testemunho porque eu acho que o testemunho, ele traz mais força para a gente, mais, né, levanta a nossa fé. E a palavra que a gente viu hoje aqui, a Cláudia foi tão abençoada trazendo essa mensagem para a gente. Então, vamos com fé pedir ao nosso paizinho querido, como a Ana Júlia cantou, né, o nosso Abba. Vamos pedir para ele, para que a gente receba o nosso milagre. E, gente, já sabendo isso, que para ele nada é impossível, gente. Nada é impossível. E Jesus deu aqui para vocês, gente, aqueles que creem, gente, nada é impossível para Deus. Então vamos pedir agora, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu oro, Pai. Pai, que o Senhor venha, Senhor, com teu poder, com a tua unção. Espírito Santo de Deus, eu te peço, toca, Espírito Santo. Toca cada um aqui, Espírito Santo, de forma particular, pessoal. Ô Espírito Santo, que quem estiver aqui se sinta amado. Assim como Jesus disse na palavra dele,
Que ele se sinta igual assim um pintinho embaixo da asa da galinha, protegido, Senhor. Que a gente possa se sentir protegido, amado, salvos por Ti. Oh, Espírito Santo, derrama agora sobre nós o sangue de Jesus. Espírito Santo de Deus, eu te peço, venha curar. Cura, Espírito Santo. Cura, Espírito Santo. Cura o corpo, cura a alma, as emoções, Senhor. Cura as mentes, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, nos toca, Espírito Santo, de uma forma especial. Oh, Espírito Santo, eu sempre peço isso ao Senhor. Nos traga a paz, que é a paz que excede todo entendimento. Que mesmo, Espírito Santo, que nós passemos, Espírito Santo, por tantas lutas e tribulações, mas a gente sabendo, Espírito Santo, que nós estamos contigo, que o Senhor está conosco o tempo inteiro, que Jesus está à direita do Pai, Senhor, o tempo inteiro intercedendo por nós. Oh, isso não tem preço, Senhor. Oh, Senhor, e como a Cláudia disse no testemunho dela, Senhor, também, Senhor, quando a gente sabe, Senhor, que nós vamos partir, Senhor, a gente saber para onde nós vamos, Senhor. Assim como Paulo disse, Senhor, que viver era Cristo para ele, mas morrer era lucro, Senhor, porque nós sabemos, Pai, para onde nós vamos, Senhor. Pai, isso é algo, Senhor, que é incalculável, Senhor. Oh, Pai, isso foi o que Jesus conquistou para a gente ali na cruz, Pai. Então, em nome de Jesus, derrama o teu sangue e cura. Que a gente tenha, Senhor, resposta, Senhor, de milagres, orações, porque para ti nada é impossível. O Senhor é o Deus do impossível, Senhor. O Senhor gosta de agir, Pai, onde a gente não vê, onde não tem saída, Senhor. Onde não tem saída, Pai, o Senhor vem e age, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, coloque anjos, Espírito Santo, trabalhando ao nosso favor, ao nosso redor, Espírito Santo, lutando as nossas batalhas. Afasta, Espírito Santo, toda a opressão de Satanás, pois a palavra disse claro que quem traz é Ele. Toda enfermidade que vem de Satanás, sai agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, para a honra e glória do nome de Jesus. Toca. O Senhor sabe qual que é, Senhor, o sentimento, qual que é, Senhor, a dificuldade, qual que é o problema de cada um aqui, qual que é o milagre que cada um aqui precisa. E eu te peço, Senhor, venha com socorro, venha com provisão, venha com providência, venha com cura. Jeová Jiré, Jeová Rafá. Ô Senhor, Tu és aquele que cura. Venha, Senhor, toque cada um agora, no santo nome do Teu Filho Jesus. Pai, nessa noite nós Te agradecemos, porque quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Pai, nós ouvimos aqui o rico testemunho daquilo que o Senhor faz quando o homem não pode fazer. Nós saímos daqui hoje abençoados, crendo mais uma vez que os impossíveis dos homens são possíveis para o Senhor. E obrigado, Pai, porque nós saímos daqui ouvindo coisas que vão ser transformadas em matéria-prima na área da fé, na nossa vida cristã. Obrigado, Pai. Obrigado pela irmã Cláudia, obrigado pela Júlia, obrigado pela boa vontade, Senhor, das Tuas filhas, obrigado por este tempo. Livra-nos da surdez espiritual. Abre os nossos ouvidos espirituais. Efatá. Abre os nossos sentidos espirituais. Efatá, Jesus. Transforma tudo que ouvimos, transforma tudo que ouvimos. Amém. Em cura, em libertação, em esperança, em espera, em bênção, Efatá, Senhor, em alegria, em vitória, em confiança, no nome do Senhor. Porque a Tua palavra fala que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam.
E nós declaramos juntos aqui nesta tarde que confiamos no Senhor. Verdade, meu Deus. E a partir de hoje temos razões maiores para Amém, crer no Jesus. Senhor, a partir do testemunho riquíssimo que ouvimos aqui da nossa irmã Cláudia, Senhor. Obrigado, o Senhor fez isto e é coisa tão maravilhosa aos nossos olhos. Amém, Por isso te Jesus. aplaudimos, te bendizemos, Te bendizemos, te Senhor. glorificamos. Amém, Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Alex, quer falar? Obrigado, Aí a viu, gente já Amanda? ora, depois faz o... A senhora quer dizer alguma coisa? Uma palavrinha de despedida para eles? Eu peço a vocês que não desistem. Nunca, nunca. Se derem um passo errado, levante e comece tudo de novo. Mas não desista, porque nós não nascemos sabendo, né? A gente aprende com o Senhor e amadurece a cada dia. Então, o meu cair de hoje é a glória de amanhã. E para eu chegar na glória de amanhã, eu preciso cair hoje. O sofrimento faz parte do nosso amadurecimento, do nosso crescimento, do fortalecimento da nossa fé, porque sem sofrimento a gente não consegue fortalecer a fé, né? Nós vivemos muito por circunstâncias. Nós só lembramos de Jesus quando a corda aperta. A gente só cria intimidade quando a corda aperta. Mas não é isso que o Senhor quer nesse dia. O Senhor quer criar um relacionamento, uma intimidade com cada um de vocês, mas de tal maneira que vocês abram os olhos e creem. Senhor, esse dia o Senhor preparou para mim e eu terei novidade de vida nesse dia, porque um dia com o Senhor não é igual ao outro. Isso eu afirmo a vocês, não é igual. Cada dia há uma diferença. Que nós, como o pastor orou, tenhamos os nossos ouvidos abertos, os nossos olhos abertos, para que a gente enxergue e ouça aquilo que o Senhor está falando, porque Ele fala com cada um de nós todos os dias, é só nós prestarmos atenção. Não tem esse ou aquele que receba mais, que ouve a voz do Senhor e você não ouve, não. Se você não ouve, é porque você está falando demais. Então, aquieta o seu coração e descanse e ouça a voz do Senhor, porque Ele vai falar. E eu creio que o milagre virá na vida de vocês, porque tudo que vivemos aqui é muito passageiro, é muito rápido. E saibam que o Senhor tem pressa. Então, acelera aí, porque nós temos esse bairro, a zona aqui inteira para levar para o céu. Então, a gente tem que correr mesmo, porque o tempo passa, o relógio não para. Mas o Senhor vai à nossa frente e é Ele que faz. A única coisa que Ele espera de nós é: eis-me aqui, Senhor. Usa-me como lhe provém. É só essa frase que Ele quer ouvir de nós e o resto, Ele que cuida. E as portas se abrem e a situação vai sendo facilitada para nós. E as bênçãos vão chegar. Saiam de dentro de vocês, saiam da preocupação de vocês e pensa mais no próximo. Viva com o próximo e a vida dele e considere ele melhor do que você mesmo. E deixa o resto que Deus cuida, porque ele é muito bom. Amém. Gente, Obrigado, Amanda. ô Cláudia, tem uma lembrancinha para você, tá? Espero que você goste. Eu sei que você vai gostar. Isso é da nossa patrocinadora aqui, nossa irmã Sônia. Ela trabalha com bolsa, meninas. Aí tem o Instagram dela aqui, tá? Para quem quiser ver. E muito obrigada, viu? Pela sua disposição. Obrigada mesmo, você e Marcelo. Muito agradecido por vocês. Dê um abraço gostoso do seu irmão. Diga, olha, tranquiliza o seu coração, porque Deus está trabalhando. Amém. Amém, pastorzão. Amém. Cadê a Cris? Cris, vem aqui, Cris. Ó, amigos, eu sei que vocês estão abraçando, abracem mesmo. Prestem bem atenção no que eu vou dizer para vocês. A Bíblia diz o seguinte, Marcos 16:15 diz o seguinte: aos que crerem, estes sinais os seguirão. Imporão as mãos sobre os enfermos e estes serão curados. A Cris vai falar agora aqui de forma rápida das nossas ofertas e dízimos. Não é o nosso alvo, nunca foi e nunca será, tá? Mas eu vou falar uma coisa para vocês de coração, perante o Espírito Santo.
esse é um particular meu com Deus. Eu creio totalmente na cura pelo Espírito Santo. Não é de hoje. Eu sempre tive essa inclinação. Eu tenho que viver segundo a palavra. A Bíblia diz que Jesus cura, porque ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então as nossas irmãs estão ali com óleo de unção. Então quem tiver alguma enfermidade ou tem algum conhecido que tem essa enfermidade, depois que a Cris falar aqui, eu vou pedir que vocês venham à frente antes de ir embora. Tem um lanchinho ainda para vocês lá, que nós não guardamos. Tem as lembrancinhas aqui, tem presentinho para vocês. Mas olha, acreditem no que eu estou dizendo para vocês, porque não é palavra minha. Você vai receber um toque do Espírito Santo. Porque a Bíblia não mente. Aos que crerem, estes sinais os seguirão. É Bíblia. Imporão as mãos sobre os enfermos e estes serão curados. E nós cremos. Então a nossa imposição de mãos tem poder não em nós, mas no poder do nome de Jesus. Então não saia daqui antes de receber uma unção de cura e testemunhe, para que a nossa fé, assim como a Cláudia trouxe para nós hoje tantas ações do Pai na vida dela e edificou a nossa fé, quando vocês receberem essa cura que vocês vão receber aqui agora na frente, testemunhem. Porque tem pessoas que pedem oração, as coisas acontecem e elas se calam. Parece que Deus não trabalhou. Então não seja só bom para pedir, seja bom também para agradecer. Dos 10 leprosos, quantos voltaram para agradecer? 1. Então que nós não sejamos ingratos com a ação de Deus na nossa vida. Tá bom? Cris, vou deixar com você e nós já fazemos no final a nossa unção aqui sobre os enfermos. Tá bom, Cris? Graça e paz, amados. Boa tarde a todos. Muito grata pelo teu testemunho, muito mesmo. Edificou muito a minha fé, muito mesmo, viu? E aqui a gente vai falar um pouquinho, né? Até um breve testemunho meu mesmo aqui, né? De honrar a Deus com os nossos recursos. E nessa frase toda aqui, né, honre o Senhor com todos os seus recursos, e aqui é o principal para mim, com os primeiros frutos, que significa as primícias, que antes eu não sabia como lidar com a primícia. Então, o que eu fazia? Entrava meu salário na conta, eu ia lá, pagava todas as minhas dívidas, aí sobrava lá um dinheiro, eu falava, eu vou dizimar. E aí, Deus começou a me mostrar, assim, materialmente mesmo na minha vida, que eu estava errando em fazer isso. Porque a gente tem que dar o primeiro para Deus e não o que sobra. Ele não quer nada da gente. Ele não quer o nosso dinheiro. Ele não quer nada. Mas a gente, assim, por gratidão, a gente tem que devolver. Porque é que nem uma vez uma pessoa pregou e disse, 12 laranjas, se uma tiver estragada, ela estraga todas as outras. Então, se você não dá os seus 10%, que é o que a Bíblia nos diz, o resto vai estar todo estragado. Então, o meu dinheiro não rendia. Eu podia receber o que fosse, que não rendia. Eu não tinha dinheiro para pagar minhas dívidas, eu ficava sempre atolada. E hoje em dia eu estou me vendo numa situação que eu estou vivendo com muito pouco e, graças a Deus, não tem me faltado nada. Nada. Porque o que eu faço? Meu dinheiro, meu pagamento entra e dali eu já faço os meus 10% e o restante que sobra é aquele que eu vou utilizar para pagar as minhas contas. Pode passar, por favor. E aí, o outro ponto. A gente tem que dar de coração, gente. Deus não precisa, como eu já disse, Deus não precisa do nosso dinheiro. Ele não precisa de nada que é da gente. Ele quer que a gente faça por quê? Por gratidão, por agradecimento a tudo que Ele nos dá. Porque se não tiver a inteligência, se não tiver a saúde, a gente não consegue ganhar o dinheiro. Então, a gente tem que devolver com gratidão, né? Com gratidão mesmo. Então, é isso que eu deixo aqui para o coração de vocês, que a gente possa devolver os 10%, porque no Velho Testamento não diz. Aliás, no Velho Testamento diz que a gente tem que dar os 10% de tudo que a gente ganha. Se você consegue dar mais, glória a Deus.
mas pelo menos os 10%. Por quê? Porque a casa do Senhor, ela precisa, que nem o Alex sempre fala aqui. Aqui nós estamos num lugar alugado, que a gente precisa pagar aluguel, a gente precisa de todo esse material que ele traz, tudo isso, tudo tem um custo. Então, a gente precisa, né, que a gente tenha os dizimistas fiéis, os ofertantes, para quê? Para que a obra do Senhor possa ser feita, para que a gente possa continuar com a obra do Senhor, né? Porque, por exemplo, se ninguém ofertar, ninguém dizimar, a gente não tem como alugar o espaço e o que acontece? A igreja acaba, né? Então, a gente precisa de todos vocês, né? E eu peço aqui agora que Deus, na sua infinita bondade, possa abençoar os celeiros de todos aqui, tire o gafanhoto, Senhor, de todas as nossas finanças, Senhor, e dê abundância aos nossos celeiros, Pai, para que a gente possa, Senhor, possa conseguir dizimar, possa conseguir ofertar, Senhor, na Tua casa, Senhor, para a Tua obra, porque foi para isso que o Senhor criou a gente, Senhor, para sempre falar das Tuas maravilhas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, abençoa todos aqui hoje, Senhor, que a gente possa ser prósperos e abundantes, Senhor, na Tua obra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Assim, aí temos aqui os envelopes, né? Temos o QR Code também, caso alguém queira fazer direto do banco, né? Temos as maquininhas, e aí é só pedir que a gente leva até vocês. Você que está com seu dízimo, sua oferta, você sabe que nós nunca pregamos aqui, nós não gostamos de bater nessa tecla, porque Deus não precisa de dinheiro, Deus precisa do nosso coração. Se você ofertar, glória a Deus por isso. Se você não tem condições, glória a Deus por isso, porque Deus não precisa, Ele é o dono do ouro e da prata. Então esse é um gesto de gratidão que nós fazemos a Deus, ok? Então se você está com a sua oferta, com o seu dízimo em mãos, eu gostaria de orar por vocês mesmo. Pai, multiplica, Pai, cada oferta aqui nessa igreja, em nome de Jesus, Pai. A Tua palavra diz que será uma medida recalcada, sacudida e transbordante. E o alvo, Pai, dessa multiplicação em Tuas mãos, como a Cláudia bem disse, Pai, é que pessoas sejam abençoadas através da nossa vida, Pai. Nós sabemos que andar contigo, nós vamos ser abençoados sim. Mas mais do que ser abençoados, eu sempre falo isso, Pai, nós desejamos ser abençoadores, Pai. Que através dessas entregas que nós faremos aqui, crianças sejam alcançadas, jovens sejam alcançados, casais sejam alcançados, idosos sejam alcançados, enfermos sejam alcançados. Multiplica, Pai, multiplica nas nossas mãos essas rendas, essas obras, se multipliquem para a honra e glória do Seu nome, Paizinho. Nós te agradecemos, Pai. Amém. No nome de Jesus. Amém. E os nossos diáconos vão passar com as salvas aí, tem o QR Code também, tem a maquininha, e na sequência eu vou pedir para eles virem aqui na frente, tá? Para estar ungindo quem tem qualquer enfermidade, e eu repito, no nome de Jesus, recebam a unção de cura, não no meu nome, não no nome da Igreja Sempre Amor, mas no poder do Espírito Santo, porque é a palavra dele. Disse Jesus, passará o céu, passará a terra, mas não deixará de se cumprir uma única palavra de meu Pai. Então eu creio na cura do Altíssimo sobre a vida de vocês, seja qual for a cura. Não tem cura pequena, cura grande. Para Deus todas as curas são do mesmo tamanho, porque Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Amém? Amém, Jesus? Isso. Eu vou pedir para a Cris. Rô, tá bom, maravilha. Rô, você tá com o olhinho, a Elaine também. Elaine, você vem aqui um pouquinho, meu amor, por favor? Para vocês receberem aqui unção de cura. Cláudia, eu vou explorar você um pouquinho. Ora aqui também, Claudinha, por favor. Abençoa essas pessoas, no nome de Jesus, eu creio. Dá um óleo para a Claudinha também, por favor. Isso, para que ela ore. No santo nome de Jesus, que vocês recebam cura do alto, que haja renovação, Pai, no nome de Jesus, Pai. Pai, nós cremos, Pai. Nós cremos no poder do nome do Seu Filho.
Eles estão vindo aqui com fé, Pai. Não fé em pessoas, mas fé no nome do seu Filho, Pai. É assim que eles estão vindo, no nome de Jesus, confiando no nome de Jesus. Então toca agora mesmo, Pai, em cada enfermidade, no santo nome de Jesus, porque a Tua palavra diz que a Sua vontade para nós, Pai, é boa, perfeita e agradável, Pai. O Senhor não se alegra com as nossas dores, o Senhor não se alegra com os nossos sofrimentos, Pai. Pelo contrário, o Senhor se alegra com a nossa alegria, Pai, com a nossa vitória, pois a sua palavra diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, Pai. Então, em nome de Jesus, que haja cura plena, Pai, nessa tarde. Que testemunhos venham, Pai. Que eles saibam que foi o Senhor que operou, Pai. No santo nome de Jesus. Que eles saibam que foi o Senhor que operou. E eu creio que nós vamos ouvir testemunhos dessa tarde, Pai. De curas que foram, Pai, enviadas do alto, do seu trono, sobre a vida de cada um deles, Pai. Eu tenho certeza absoluta disso, Pai. Testemunhos virão, porque é uma tarde de cura, Pai. No santo nome de Jesus, nós te agradecemos, nós já oramos agradecendo pela restauração, pela cura, pela profecia cumprida, Pai, pela sua palavra que se concretiza, Pai. No santo nome de Jesus, no santo nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Pai, por cada cura efetuada aqui. No santo nome de Jesus, no santo nome de Jesus, nós cremos, Pai. No poder do nome do seu Filho Jesus, nós cremos, Pai. Nós cremos, no santo nome de Jesus. Nós já lhe agradecemos, porque a resposta já foi enviada, Pai. A cura já foi enviada, a provisão já foi enviada, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, pelo renovo e pela restauração. No santo nome de Jesus, Paizinho. Amém, Pai. No santo nome de Jesus.